Essa aqui é a parte 2 do meu processo de transição de gênero. A parte um tá lá no meu perfil, então para você compreender todo o contexto, volte um vídeo lá atrás e depois você vem para esse vídeo, ou então você pode assistir esse vídeo e depois você volta lá para você pegar o fio da meada. Oi, mana, me chamo Dani Lins e eu sou uma mulher trans. Bom, outra coisa que era muito, assim, marcante pra mim é que eu sentia uma insatisfação pessoal muito grande comigo mesma, sabe? Tinha frequentemente uma sensação de estar desperdiçando vida, de estar vivendo de uma maneira errada, sabe? Uma maneira errada pra mim, claro. De que eu poderia fazer mais, de que eu poderia ser mais, e eu sempre tinha esse sentimento de inadequação mesmo, de não conseguir expressar, viver de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu queria. E aí, isso é uma coisa que me trazia muita falta de autoconfiança, me trazia falta de autoestima, me trazia uma sensação de não estar sendo congruente com quem eu era de fato. Outra coisa que me dava indícios de que tinha algo muito errado comigo, com a minha forma de viver, é que eu não conseguia fazer conexões profundas com as pessoas. Eu não tinha amizades com conexões profundas mesmo, sabe? De amizade, de parceria. Eu sempre vivia muito armada, sempre vivia na defensiva. Se alguém falasse um A pra mim, eu já falava o ABC inteiro pra pessoa. Eu era o tipo de pessoa que eu não levava desaforo pra casa. Eu sempre tava ali batendo de frente, sempre muito. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela e você sabe que aquela pessoa só tá colocando pra fora aquilo que tem dentro dela? Eu era esse tipo de pessoa. E sempre eram coisas muito ruins. Eu sempre pegava muito pesado, eu sempre falava coisas muito pesadas para as pessoas. Era de fato o que tinha dentro de mim, sabe? Tinha muita tristeza, tinha muita insatisfação, tinha muita amargura mesmo, sabe? Então isso me impedia de fazer conexões profundas, conexões verdadeiras com as pessoas, porque realmente eu sempre estava assim muito pronta para o ataque. Se alguém me atacar, eu ia atacar. E eu percebo que isso mudou completamente na minha vida, assim, sabe? Depois da transição de gênero, eu me tornei uma pessoa muito mais aberta, muito mais tolerante com o comportamento das outras pessoas. Mesmo que esse comportamento seja um comportamento ofensivo pra mim, eu consigo lidar com muito mais tolerância hoje. E antes, assim, teve situações já de ir pros, como que fala aquela palavra? Pras vias de fato. Essa é a palavra. Da gente chegar nas vias de fato, sabe? De sair no braço com a pessoa. Eu trabalhava numa padaria na época e teve situações de eu puxar uma faca para a pessoa que trabalhava comigo, porque assim, eu era muito estourada, sabe? Era totalmente intolerante com as pessoas, não suportava a mínima ofensa, assim, para mim já era o auge, já. Então, tipo assim, eu tava sempre muito transbordando, só faltava uma gota, assim, de tanta insatisfação pessoal, e isso refletia com o meu convívio social, sabe? As pessoas refletiam. E aí, eu lembro que muita gente falava pra mim assim, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado pra falar com você, tem que pisar muito em ovos, porque qualquer coisa já pode ser um motivo pra você estourar, pra você... Tinham pessoas que vinham falar essas coisas pra mim, e eu simplesmente não aceitava, e achava que era isso, eu era daquela forma, sendo que, na verdade, eu só tava externalizando aquilo que tinha dentro de mim, muita tristeza, muita amargura, muita raiva, eu tinha muita raiva dentro de mim. Então, assim, isso foram indícios de que depois que eu iniciei a minha transição de gênero, gente, isso sumiu da minha vida, sério. Eu consegui fazer conexões muito mais profundas com as pessoas, hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante com os erros e até mesmo com a ofensa das pessoas. Eu aprendi mesmo, assim, a lidar e eu percebi que tudo isso mudou, sobretudo por causa da transição de gênero. Hoje eu sou realmente uma pessoa realizada, uma pessoa feliz com quem eu sou. E isso, assim, pra mim, hoje eu vejo isso como um dos maiores indícios, um dos maiores motivos de que a pessoa tem algo, não necessariamente que seja uma incongruência de gênero, não necessariamente que seja uma disforia de gênero, mas as pessoas que têm esse tipo de comportamento que eu tive, cara, quase sempre não é a sua personalidade, não é que você tem uma personalidade forte. Muito provavelmente você tem alguma coisa que você precisa trabalhar dentro de você, que você precisa acolher, que você precisa compreender, sabe? Muitos dos seus comportamentos, eles precisam ser compreendidos e entender que esses comportamentos, eles se formam lá atrás, muitas das vezes na sua infância, sabe? Então, que você acha que é você, mas que não é você. Você é uma pessoa muito
E aí eu vou começar com um papo aqui de gratiluz, que não é muito a minha vibe, eu acho que... Enfim, mas que você não tá alinhado com a sua essência mesmo, sabe? Existe alguns indícios que dá pra você perceber quando você é uma pessoa trans, que é desde lá da infância. Ou então que existe algo dentro de você que você precise trabalhar, que você precisa olhar para aquilo e que não necessariamente é a sua personalidade, que dá para você entender daquele comportamento, da onde que vem, como surgiu, qual é a história daquilo. Enfim, é isso. Vou postar mais vídeos sobre a minha história. Se você quiser, me siga aqui. Um beijo e até breve.